O som do tapa ecoou pelo restaurante como um trovão cortando o silêncio da noite. Marina ainda estava com a mão no ar, tremendo, quando o homem caiu no chão. Ele não esperava. Ninguém esperava. A garçonete franzina, de olhos cansados e uniforme manchado de café, havia nocauteado um dos homens mais perigosos da cidade com um único soco. E ali, na mesa do fundo, envolto em fumaça de charuto e sombras, estava Dante Morelli, o chefe da máfia, sorrindo. Ele não interveio. Apenas observou, divertido, como se estivesse assistindo a uma peça de teatro que ele mesmo havia encomendado. Marina não sabia ainda, mas aquele soco mudaria sua vida para sempre. Aquele momento de coragem, aquele ato de defesa desesperada, havia capturado a atenção do homem mais poderoso e implacável que ela jamais conheceria. E quando Dante Morelli sorri, o destino de alguém está prestes a ser reescrito. Marina trabalhava no Lanotte há 3 anos. 3 anos, servindo pratos caros para homens perigosos, fingindo não ouvir conversas sobre negócios ilegais, fingindo não ver as armas escondidas sob os paletós. Ela precisava do emprego, precisava pagar o aluguel atrasado, comprar remédios para a mãe doente, sobreviver em uma cidade que não perdoava os fracos. Então, ela abaixava a cabeça, sorria quando mandavam, aguentava cantadas, ignorava as mãos que às vezes tocavam onde não deviam. Era assim que mulheres como ela sobreviviam. Mas naquela noite de sexta-feira, quando Ricardo Vaz, braço direito de uma gangue rival, agarrou seu pulso e a puxou para o colo dele com força, algo dentro de Marina quebrou. Ela ouviu a risada dele, sentiu o hálito quente de uísque em seu rosto, viu o brilho de desprezo nos olhos dele. E então, sem pensar, sem calcular, sem medir consequências, Marina cerrou o punho e acertou o queixo dele com toda a força que 3 anos de humilhação acumulada podiam gerar. O restaurante ficou em silêncio absoluto. Ricardo Vaz estava desacordado no chão, a boca sangrando. Os capangas dele se levantaram imediatamente, mãos indo para as armas. Marina recuou, percebendo tarde demais o que havia feito. Ela havia agredido um homem importante. Ela estava morta. Seu coração batia tão forte que parecia querer sair do peito. Mas antes que qualquer um pudesse se mover, uma voz grave e calma cortou o ar como uma lâmina afiada. "Ninguém toca nela!" Dante Morelli tinha se levantado. Ele caminhou lentamente até o centro do salão, o charuto entre os dedos, os olhos escuros fixos nos capangas de Ricardo. Não havia pressa em seus movimentos, não havia medo. Havia apenas autoridade absoluta, o tipo de poder que não precisa ser gritado para ser sentido. Os homens hesitaram, depois baixaram as armas. Todos conheciam Dante Morelli. Todos sabiam que contrariá-lo era assinar a própria sentença de morte. Ele parou ao lado de Marina, tão perto que ela podia sentir o cheiro de tabaco e madeira cara. "Esse homem", Dante disse, apontando para Ricardo no chão, "desrespeitou uma funcionária do meu restaurante favorito. Vocês vão levá-lo embora. Agora." Não era um pedido. Era uma ordem. Se você está gostando dessa história, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E fique até o final, porque o que acontece depois vai te surpreender ainda mais. Marina estava tremendo quando os homens carregaram Ricardo para fora. Ela não conseguia processar o que tinha acabado de acontecer. Não conseguia entender por que Dante Morelli, o homem que comandava metade da cidade, havia-a defendido. Ele voltou para sua mesa, sentou-se com a mesma elegância de antes e fez um gesto para que ela se aproximasse. Marina hesitou. Suas pernas mal conseguiam sustentá-la. Mas ela caminhou até ele, porque ignorar um convite de Dante Morelli era tão perigoso quanto agredi-lo. "Qual é o seu nome?" ele perguntou, a voz suave, quase gentil. "Marina, senhor."
ela respondeu, a voz saindo mais fraca do que pretendia. Dante deu uma tragada longa no charuto, os olhos estudando-a com uma intensidade que a fazia sentir como se ele pudesse ler cada segredo que ela guardava. Marina, ele repetiu, como se estivesse saboreando o nome. Você tem coragem. Gosto disso. A maioria das pessoas nesta cidade se curva diante de homens como Ricardo Vaz. Você o nocauteou. Havia admiração em sua voz e algo mais que Marina não conseguia identificar. Eu não pensei, senhor. Ele me tocou e eu apenas reagi. Sinto muito. Eu não queria causar problemas. Dante sorriu e foi um sorriso estranho, meio perigoso, meio fascinado. Não se desculpe por ter dignidade, Marina. Nunca se desculpe por isso. Ele pediu que ela se sentasse. Marina obedeceu, ainda sem entender o que estava acontecendo. Dante encheu uma taça de vinho e a empurrou para ela. Beba. Você está pálida. Marina pegou a taça com mãos trêmulas e bebeu um gole. O vinho era caro, melhor do que qualquer coisa que ela já havia provado. Dante continuou fumando, observando-a com aquele olhar penetrante. Você sabe quem eu sou? Ele perguntou. Sim, senhor. Todo mundo sabe quem o senhor é. Dante assentiu. E mesmo assim você não fugiu quando eu me aproximei. Interessante. Marina não sabia o que dizer. Ela só queria ir para casa, trancar a porta, esquecer que essa noite tinha acontecido. Mas algo na forma como Dante a olhava a impedia de se levantar. Era como se ele tivesse decidido algo sobre ela, algo importante, e Marina temia e ao mesmo tempo se sentia estranhamente atraída por essa atenção. Por que o senhor me ajudou? Ela finalmente perguntou, a coragem voltando aos poucos. Dante deu de ombros. Porque você fez o que devia ser feito e porque eu não gosto de Ricardo Vaz. Ele apagou o charuto no cinzeiro de cristal. Mas principalmente porque você me lembrou de alguém que também tinha essa mesma chama nos olhos. A partir daquela noite, tudo mudou. Dante começou a frequentar o Lanotte todas as noites. Sempre pedia a mesa do fundo. Sempre pedia que Marina o atendesse. No início, ela ficava tensa, esperando que ele cobrasse alguma dívida invisível por tê-la protegido. Mas Dante nunca pediu nada. Ele apenas conversava. Perguntava sobre a vida dela, sobre os sonhos que ela havia abandonado, sobre a mãe doente, sobre o irmão mais novo que ela criava sozinha. E Marina, sem entender por quê, respondia. Havia algo em Dante que a fazia sentir segura, mesmo sabendo que ele era o homem mais perigoso que ela conhecia. Ele era gentil com ela. Deixava gorjetas absurdas. Mandava seguranças discretos para garantir que ela chegasse em casa com segurança. E sempre, sempre a olhava como se ela fosse a pessoa mais importante do mundo. Marina tentava se convencer de que aquilo não significava nada. Que homens como Dante Morelli não se interessavam por garçonetes pobres. Que era apenas gentileza passageira, capricho de rico. Mas no fundo do coração, ela sentia que havia algo mais. Algo perigoso e inevitável crescendo entre eles. E ela não sabia se deveria fugir disso ou se render completamente. Foi uma noite de tempestade, quando tudo explodiu. Marina estava fechando o restaurante sozinha, porque o gerente havia saído mais cedo. A chuva batia forte contra as janelas. Ela estava contando o dinheiro do caixa quando ouviu a porta se abrir. 3 homens entraram. Ela reconheceu um deles. Era um dos capangas de Ricardo Vaz. Você, o homem disse, apontando para Marina. Você é a vadia que bateu no nosso chefe. O coração de Marina despencou. Ela recuou, procurando uma saída, mas eles bloquearam a porta. Ricardo ainda está com a mandíbula quebrada por sua causa, outro homem disse. Ele quer que você pague por isso. Marina procurou o telefone com os olhos, mas estava longe demais. Ela estava sozinha, desprotegida, e esses homens haviam vindo para machucá-la. O medo a paralisou por um instante, mas então ela lembrou da sensação de socar Ricardo.
Lembrou da força que havia encontrado dentro de si naquela noite e decidiu que não morreria de joelhos. Ela agarrou uma garrafa de vinho da mesa mais próxima e a quebrou contra a beirada. Os cacos de vidro brilharam sob a luz fraca. "Venham", Marina disse, a voz firme apesar do terror. "Mas eu juro que pelo menos um de vocês vai sair sangrando daqui." Os homens riram, mas hesitaram. E foi nessa hesitação que a porta se abriu novamente. Dante Morelli entrou encharcado pela chuva, os olhos escuros queimando de fúria. Ele não estava sozinho. 6 homens armados o acompanhavam. O silêncio que se seguiu foi absoluto, pesado, carregado de ameaça mortal. Dante caminhou até Marina, tirou o casaco e o colocou sobre os ombros dela, com uma delicadeza que contrastava violentamente com a raiva em seu rosto. "Você está bem?" ele perguntou, a voz baixa. Marina assentiu, ainda segurando a garrafa quebrada. Dante se virou para os 3 homens, e o que eles viram em seus olhos os fez recuar. "Vocês invadiram meu território", Dante disse, cada palavra caindo como uma sentença. "Ameaçaram alguém sob minha proteção. Alguém que eu prezo." Ele deu um passo à frente. "Ricardo Vaz vai receber uma mensagem. Se ele ou qualquer um dos homens dele encostar um dedo em Marina novamente, eu não vou apenas quebrá-los. Eu vou apagá-los do mapa." Os homens tentaram argumentar, mas os seguranças de Dante já estavam os empurrando para fora. Dante não os matou, mas a mensagem foi clara. Marina agora pertencia ao mundo dele, e ninguém tocava no que era de Dante Morelli. Quando ficaram sozinhos, Marina desabou. Todas as emoções que ela havia reprimido explodiram de uma vez. Ela chorou e Dante a segurou, deixando que ela molhasse a camisa cara dele com lágrimas de medo e alívio. "Por que você faz isso?" Marina perguntou entre soluços. "Por que se importa comigo?" Dante afastou uma mecha de cabelo do rosto dela, o toque surpreendentemente terno. "Porque você é real, Marina. Em um mundo de falsidade e traição, você é a única coisa genuína que eu encontrei em anos." Ele hesitou, como se as próximas palavras custassem caro. "E porque eu me apaixonei por você." Marina congelou. Ela olhou para ele, procurando sinais de mentira, de manipulação, mas tudo que viu foi vulnerabilidade. Dante Morelli, o homem mais poderoso da cidade, estava vulnerável diante dela. "Você mal me conhece", Marina sussurrou. Dante sorriu triste. "Eu conheço o suficiente. Conheço sua coragem, sua bondade, o jeito como você cuida da sua família. Conheço a forma como você enfrenta o mundo todos os dias, mesmo quando tudo parece impossível." Ele segurou o rosto dela entre as mãos. "Você me faz querer ser um homem melhor, Marina. E isso me assusta mais do que qualquer inimigo que eu já enfrentei." O que você acha dessa história? Comente aqui embaixo o que você faria no lugar de Marina. Aceitaria o amor de um homem como Dante ou fugiria para se proteger? Quero saber a opinião de vocês. Marina sabia que deveria recusar. Sabia que se envolver com Dante Morelli era entrar em um mundo de perigo, violência e consequências imprevisíveis. Mas quando ele a beijou, suave e desesperado ao mesmo tempo, ela não conseguiu resistir, porque pela primeira vez na vida, alguém havia. Realmente havia. Não como a garçonete pobre, não como a mulher que todos ignoravam, mas como Marina. Como alguém valioso, especial, digno de proteção e amor. E Marina, cansada de ser forte sozinha, cansada de carregar o mundo nas costas sem ajuda, finalmente se permitiu cair. Cair nos braços de um homem perigoso, sim, mas que olhava para ela como se ela fosse a coisa mais preciosa do universo. Nas semanas seguintes, Marina descobriu um lado de Dante que ninguém mais via. Ele era brutal nos negócios, implacável com inimigos, mas com ela era gentil. Levava flores para a mãe dela no hospital, pagou um tratamento melhor,
Arrumou uma escola particular para o irmão dela e nunca, nem uma vez, pediu nada em troca. Ele apenas queria estar perto dela. Queria ouvi-la falar, fazer ela rir, vê-la sorrir. E Marina se viu apaixonada, completamente, irrevogavelmente apaixonada pelo homem mais perigoso da cidade. Mas nem tudo eram rosas. O mundo de Dante era cruel, e Marina logo descobriu o preço de amar alguém como ele. Famílias rivais começaram a ameaçá-la, tentando usá-la como arma contra Dante. Ela precisou aprender a atirar, aprender a se defender, aprender a viver sempre olhando por cima do ombro. Houve noites em que Dante chegava ferido, e Marina precisava cuidar dos ferimentos dele, tremendo de medo de perdê-lo. Houve momentos em que ela questionou se aquele amor valia toda a dor, todo o medo. Mas sempre que pensava em desistir, Dante a olhava com aqueles olhos escuros cheios de adoração, e Marina sabia que não conseguiria deixá-lo. Ele era sua pessoa, e ela era a dele. Não importava quão impossível, quão perigoso, quão condenado aquele amor fosse. Eles eram inevitáveis. A garçonete e o chefe da máfia, a mulher simples e o homem poderoso, dois mundos opostos que colidiram em uma noite de violência e coragem e agora estavam irremediavelmente entrelaçados. E Marina aceitou isso. Aceitou o perigo, aceitou as consequências, aceitou o amor impossível. Porque algumas coisas valem a pena lutar, e Dante Morelli definitivamente valia. A guerra veio 6 meses depois. Ricardo Vaz, ainda furioso pela humilhação, uniu forças com outras famílias para derrubar Dante. A cidade mergulhou em violência. Tiroteios nas ruas, bombas em estabelecimentos, mortes todos os dias. Dante tentou manter Marina longe disso. Escondeu-a em uma casa segura, mas ela se recusou a ficar escondida enquanto ele arriscava a vida. Ela queria estar ao lado dele, acontecesse o que acontecesse. E foi assim que Marina se viu no meio de uma guerra de gangues, segurando uma arma, protegendo o homem que amava. A noite do confronto final foi caótica. Dante e seus homens enfrentaram Ricardo em um armazém abandonado no porto. Marina estava lá, contra todos os pedidos de Dante para ficar em segurança. Ela não podia deixá-lo sozinho, não depois de tudo o que haviam passado juntos. O tiroteio foi brutal, homens caindo, gritos, sangue por toda parte. E no meio do caos, Marina viu Ricardo apontando uma arma para as costas de Dante, que estava distraído, lutando com outro inimigo. Ela não pensou, apenas agiu. Correu e empurrou Dante para o lado no último segundo. O tiro acertou Marina no ombro. A dor foi cegante, mas ela permaneceu de pé tempo suficiente para Dante se virar e atirar em Ricardo, matando-o instantaneamente. Dante segurou Marina enquanto ela caía, o rosto dele pálido de terror. Não, 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 ele repetia como um mantra desesperado. Marina, olhe para mim, fique comigo. Marina sorriu, mesmo com a dor. Estou bem. Você está vivo. É tudo que importa. Dante pressionou a mão contra o ferimento dela, tentando estancar o sangue, gritando para seus homens chamarem uma ambulância, e Marina viu lágrimas nos olhos dele. Dante Morelli, o homem que nunca chorava, estava chorando por ela. Você é louca, ele disse, a voz quebrada. Você podia ter morrido. Marina tocou o rosto dele com a mão boa. Mas não morri, e você também não. Nós vencemos, Dante. Ela perdeu a consciência logo depois, mas ouviu Dante sussurrar no ouvido dela. Case comigo. Quando você acordar, case comigo. Eu não posso viver sem você. E Marina, mesmo desmaiando, sorriu. Porque aquele pedido de casamento, no meio de um armazém ensanguentado, era a coisa mais romântica que ela já havia ouvido. Era tão típico deles. Amor nascido da violência, forjado no fogo, testado pelo sangue e, de alguma forma, contra todas as probabilidades, real. Absolutamente real.
Se você está amando essa história, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e deixar aquele like. Isso ajuda muito o canal a crescer e a trazer mais histórias incríveis para vocês. Marina acordou no hospital 3 dias depois. A primeira coisa que viu foi Dante dormindo sentado ao lado da cama dela, segurando a mão dela como se temesse que ela desaparecesse se ele soltasse. Ele estava com barba por fazer, olheiras profundas, a roupa amassada. Parecia que não tinha saído dali desde que ela deu entrada. Marina apertou a mão dele levemente e Dante acordou na mesma hora, os olhos disparando para o rosto dela. Marina, ele sussurrou, o alívio tão intenso que parecia doer. Você voltou. Marina sorriu fraco. Eu prometi a você que não iria a lugar nenhum. Dante beijou a testa dela, as mãos dela, como se precisasse se convencer de que ela estava realmente viva. Você me salvou, ele disse. Você levou uma bala por mim. Marina deu de ombros. Depois se arrependeu quando a dor no ombro protestou. Você teria feito o mesmo por mim. Na verdade, você já fez. Várias vezes. Dante sorriu. E era um sorriso tão cheio de amor que o coração de Marina se apertou. Então minha proposta ainda está de pé. Case comigo, Marina. Deixe eu passar o resto da vida te protegendo, te amando, te fazendo feliz. Marina fingiu pensar. Um chefe da máfia perigoso, implicado em crimes, provavelmente com uma dúzia de inimigos querendo matá-lo. Dante riu, o som rico e genuíno. Quando você coloca dessa forma... Marina puxou ele para mais perto, ignorando a dor. Sim, 1000 vezes sim. Eles se casaram 1 mês depois, em uma cerimônia pequena e privada. A mãe de Marina estava lá, já muito melhor graças ao tratamento que Dante havia providenciado. O irmão dela também, sorrindo de orelha a orelha no terno novo. E quando Dante colocou a aliança no dedo de Marina, quando ele a beijou como se ela fosse ar e ele estivesse se afogando, Marina soube que havia tomado a decisão certa. Quanto a Ricardo Vaz, sua morte encerrou a guerra. As outras famílias recuaram, percebendo que Dante era invencível. A cidade voltou a algum tipo de paz. E Ricardo, que havia começado tudo por machucar Marina naquela noite no restaurante, nunca imaginou que aquela garçonete franzina seria sua ruína, que ela seria a razão de sua queda, que ela despertaria a fúria de um homem que movia montanhas por quem amava. A violência que Ricardo semeou voltou para ele multiplicada, e ele morreu sozinho, sem honra, sem glória, apenas mais um corpo em uma guerra que ele mesmo havia provocado. Ironicamente, foi uma mulher que ele havia subestimado que causou sua destruição. Não diretamente, talvez, mas foi o ato de desrespeitar Marina que selou seu destino, porque Dante nunca teria se tornado seu inimigo mortal se Ricardo não tivesse tocado nela, se ele não tivesse despertado a ira de um homem apaixonado. No fim, Ricardo percebeu tarde demais que havia mexido com a pessoa errada, que havia subestimado o poder do amor, a força da lealdade, a fúria de um homem que finalmente havia encontrado algo pelo qual valia a pena matar e morrer. E essa foi a lição final de Ricardo Vaz. Nunca subestime uma mulher e nunca, jamais, mexa com alguém que é amado por um homem como Dante Morelli. Marina deixou o trabalho no La Notte, não porque Dante pediu, mas porque ela escolheu. Escolheu usar o dinheiro dele não para luxos vazios, mas para abrir seu próprio restaurante. Um lugar pequeno, acolhedor, onde ela contratava pessoas como ela, mulheres que precisavam de uma segunda chance, que precisavam de dignidade e respeito. E Dante apoiou cada passo, investiu no sonho dela, ficou orgulhoso vendo ela construir algo próprio. Porque ele nunca quis uma esposa submissa, ele queria uma parceira, uma igual. E Marina era exatamente isso. Ela não perdeu sua força casando com ele. Ela a multiplicou. Tornou-se uma força por direito próprio na cidade,
respeitada não por ser a esposa de Dante, mas por ser Marina, a mulher que havia nocauteado um mafioso, a mulher que havia levado uma bala por amor, a mulher que havia transformado dor em poder. E Dante a observava todos os dias com o mesmo olhar fascinado daquela primeira noite, quando ela havia socado Ricardo e ele havia sorrido, acendendo um charuto, percebendo que havia encontrado algo extraordinário. Um diamante bruto em meio à lama. Uma mulher que era tão forte quanto ele, tão feroz quanto ele, mas com um coração muito maior. E ele a amava, Deus, como ele a amava. Anos depois, quando as pessoas perguntavam a Marina como ela havia conquistado o coração do homem mais perigoso da cidade, ela simplesmente sorria e dizia: "Eu não conquistei. Eu apenas fui eu mesma." E acontece que ele gostou do que viu. Porque no final, essa era a verdade. Marina nunca fingiu ser alguém que não era. Nunca se curvou, nunca se rebaixou, nunca perdeu sua essência. E foi exatamente isso que Dante amou nela: sua autenticidade, sua coragem, sua recusa em ser quebrada pelo mundo. E essa é a mensagem que Marina queria deixar para todos que ouvissem sua história. Nunca perca quem você é por ninguém. Nunca abaixe a cabeça diante da injustiça. Nunca deixe que o medo te paralise. Porque às vezes um único ato de coragem pode mudar tudo. Pode te salvar, pode te dar amor, pode te dar uma vida que você nunca imaginou ser possível. Marina havia nocauteado um mafioso e, sem saber, havia nocauteado também o coração de outro. E essa foi a melhor decisão que ela nunca planejou tomar. Obrigada por ouvir minha história. Se você gostou, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com quem precisa ouvir uma história de coragem e amor. Deixe um like e comente o que você achou. Sua opinião é muito importante para mim. E lembre-se, você é mais forte do que imagina. Nunca deixe ninguém te fazer esquecer disso. Até a próxima história.